Aleluia. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Mais uma vez, eu vos saúdo com a bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Convido a mãe da igreja para ir em vossas Bíblias, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Quantos achou, diz amém. Amém. Eu ainda não achei. Acho. Glória a Deus. O Espírito Santo. Gênesis capítulo 3. Vamos ler alguns versículos. Começamos do versículo 1. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela mulher, ou melhor, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor. Eu vou repetir essa parte. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Até aqui, por gentileza. Pode tomar seu assento, glorificando o nome do Senhor Deus, que se faz presente nesta noite, num culto abençoado, culto de jovens. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade ao pastor Gilberto, manda abraço para o pastor Aldo. Estivemos lá 2 vezes e foi bênção. A liderança da juventude, a todos esses jovens, que Deus abençoe muito vocês. Amém. Que vocês não pagam por nada, assim como Neemias, que vocês não pagam, porque nenhum trabalho é vão no Senhor. Aleluia. Aquele que semeia com lágrimas, ceifará com alegria. Amém? Amada igreja, esta noite eu trago-vos uma palavra que para os membros do corpo de Cristo é conhecida.
porque ela é mencionada no discipulado para o batismo nas águas. E essa palavra está escrita no livro de Gênesis, que por sua vez tem um significado de origem. Gênesis é o livro das origens, aonde compreendemos como tudo começou. Gênesis não é o primeiro livro, historicamente falando, por ano a existir. Mas Gênesis está como primeiro livro para entender a ordem da mensagem de Deus para nossas vidas. A Bíblia é um livro escrito por vários homens que não são deuses, que são como nós, que pecaram. Mas esses homens, por causa do seu coração, por causa de no seu coração ter temor a Deus, Deus pôde usá-los, inspirando-os pelo Espírito Santo, Aleluia. para escrever a sua palavra e trazer a sua mensagem. E isso é maravilhoso. Dentre tantos livros que podemos ler e obter conhecimento e algum crescimento em alguma área da nossa vida, a Bíblia é o único livro que ela tem o poder de nos fazer prosperar no nosso caminho, tanto financeiramente, tanto espiritualmente, ministerialmente, socialmente. A Bíblia é o único livro que tem o poder de libertar aquele que está preso em algum vício. A Bíblia é o único livro que tem o poder, aleluia, Oh, glória. Aleluia. de tocar aquele que está em depressão, sem precisar de remédios. Aleluia. Aleluia, Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o apóstolo João, no seu evangelho, ele começa dizendo que no princípio ele era o verbo. Ele começa o seu evangelho falando daquele que é a própria vida. Ele começa o seu evangelho falando daquele que também está escrito em Gênesis, que nasceria da semente da mulher, se referindo a Eva, que iria ferir a cabeça da serpente. A serpente não somente o animal, mas que representa o diabo. Amém? Jesus feriu a cabeça de Satanás, e Satanás feriu o seu calcanhar. Aonde que a gente pode perceber que Satanás feriu o calcanhar de Jesus? Na cruz, aonde parecia que tudo era o fim. Porque Jesus, para nos salvar, Ele sendo Deus Todo-Poderoso, como Ele mesmo disse para os seus discípulos, quando os seus discípulos tentaram proteger o seu mestre, Jesus vai dizer: não poderia eu falar com meu Pai e Ele enviaria anjos para me livrar? Oh, aleluia. Jesus, Ele tinha poder Glórias a Deus. para fazer qualquer coisa. Vemos histórias maravilhosas de Cristo descritas nos Evangelhos. Jesus andando sobre as águas, Jesus operando milagre de multiplicação de pão e peixe, Glórias a Deus. Jesus ressuscitando o morto, Jesus chegando para o seu amigo Lázaro, que foi colocado numa caverna, fechado com uma pedra. Jesus chega ali diante, e havia já 3 dias que Lázaro estava morto, como bem sabemos. Jesus fala: removam a pedra, mas eles falam: está 3 dias que ele está morto, não cheira bem. Mas Jesus ali vai dizer: não te disse que se cresce verisse a glória de Deus? Ah, Deus é lindo. E Jesus ressuscitou Lázaro. E Jesus, nesse mesmo capítulo, João vai descrever, vai dizer que Jesus dizendo o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Eu pergunto: Lázaro morreu ou não morreu? Mas ele reviveu. Jesus ressuscitou.
Glória a Deus. Aleluia. E todos nós, igreja, um dia nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Mas Jesus disse: se crer, mesmo que seja morto, viverá. E essa morte não fala somente de uma morte física como a de Lázaro, mas também uma morte espiritual, que está descrito aonde lemos, numa ordenança que Deus disse para Adão, a sua criatura, o seu filho, o homem que ele criou à sua imagem e semelhança. Meu Deus, sabe, as pessoas, por causa do pecado, por causa da malignidade nos seus corações, eles olham uns para os outros e desprezam pela sua aparência e aborrecem uns aos outros. E todos, por causa do pecado, todos sem Cristo Jesus, todos que não servem o Senhor Jesus, que não teve Cristo, que não tem Jesus Cristo na sua vida, todos estão em busca de um crescimento, mas não se preocupam em pisar o seu próximo. Isso é consequência do pecado, isso é consequência da morte que vem ao mundo por meio de uma desobediência do Filho de Deus, de Adão. Mas como eu disse, igreja, olha para o irmão que está do seu lado. Há teorias que dizem que o homem vem do macaco. Tudo bem, são teorias, suposições. Ah, meu Deus do céu. Mas nenhum de nós se tem semelhança de algum animal, de alguma ave. Todos nós, igreja. Sabe por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aleluia. E eu gostaria de trazer um tema para a mensagem de hoje. Voltando para a presença de Deus. Aleluia. Foi falado sobre presença. Adoramos sobre presença. Foi falado, foi mencionado que Moisés, o profeta Moisés, disse que: Senhor, se a tua presença não for comigo e com este povo, não me faça sair daqui. Não adianta herdar bênçãos, igreja. Não adianta alcançar coisas boas na terra sem a presença de Deus. Não adianta uma casa melhor, um carro melhor, meu Deus do céu, uma pessoa do teu lado melhor sem a presença de Deus. E eu gostaria que você entendesse isso hoje, assim como o Senhor me fez entender. Podemos viver muitas coisas nessa terra, a juventude principalmente. O mundo está aí fora dizendo: você é jovem, aproveita a sua vida, vai e viva. É ou não é? Mas a Bíblia, um homem conhecido como o homem mais sábio da Bíblia, chamado, quem sabe? Salomão, igreja, aleluia. Salomão em Eclesiastes, o homem que Deus deu riqueza, poder, sabedoria. Da sua época ele foi um dos maiores reis de Israel e do mundo. Rainha de Sabá veio de muito longe para vê-lo e conhecer a sua sabedoria. E da onde que vem essa sabedoria? De Deus. Aleluia. Deus o deu. Por que Salomão era bom? Não, ele não era bom. Mas Davi, o pai de Salomão, homem segundo o coração de Deus, alcançou misericórdia diante de Deus, e por causa da herança, Deus visita Salomão, porque Deus faz uma aliança com Davi, dizendo que o reinado permaneceria para sempre,
enquanto houvesse fidelidade aos seus preceitos e mandamentos. Aleluia. Glória a Deus. E nós, igreja, herdeiros de Deus, aleluia, e co-herdeiros de Cristo. Assim como vós que são pais, vossos filhos ficarão com a herança de vocês. Quando vocês partirem. Assim, Salomão herdou a herança espiritual do seu pai. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros porque essa palavra vem de cordeiro. Cristo é o cordeiro de Deus. João o Batista, que foi escolhido por Deus também e enviado para preparar o caminho do Senhor. Para quê? Para que quando Jesus viesse, o caminho estivesse preparado. Isso é o quê? Os corações dos pais convertidos aos filhos, dos filhos aos pais. Aleluia. Para que houvesse um povo disposto, preparado para receber o Cristo. Aleluia. Todos receberam, igreja? Não. Porque João disse que Jesus veio para o seu povo, ao qual ele foi enviado, mas eles não receberam. Em seguida ele diz, porém, que todo aquele que recebeu, Deus deu o poder, a capacidade, o direito de se tornar filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue. Para compreendermos isto, está falando de um nascimento natural, o nascimento que temos uma única vez nessa terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Não nasceram do sangue nem da carne, mas de Deus. Louvado seja o Senhor. Ah, igreja, quando nós estudamos, nos aprofundamos acerca do novo nascimento, levando para aquilo que Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, quando Nicodemos fica maravilhado com Jesus, porque ele é um homem que estava fazendo muitas coisas boas, e Nicodemos, como era doutor da lei, ele disse: não tem como você operar esses sinais, como você curar, como você fazer essas coisas que você faz, Cristo, se não for o Filho de Deus. Jesus vai dizer para ele: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Por que Jesus está dando uma resposta assim para Nicodemos? Para que Nicodemos entendesse que se Jesus opera tais coisas, e se ele vem de Deus, é por causa do novo nascimento. Aleluia. Aleluia. Nicodemos não entende. Nicodemos interpreta as palavras de Jesus de uma forma natural. Então ele vai dizer: como é que pode um homem sendo velho nascer de novo? Porventura ele pode entrar no ventre da sua mãe e renascer? Jesus vai dizer que, em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia. Oh, Espírito. Eu não quero me aprofundar devido ao tempo acerca do novo nascimento, mas eu quero concluir dizendo o seguinte: o novo nascimento ele é necessário por causa da morte. O propósito do novo nascimento é de restaurar a nossa essência. O fruto do conhecimento do bem e do mal que foi comido, ele trouxe por si uma visão diferente daquilo que Deus criou, daquilo que Deus preparou para nós. Por isso que Jesus veio para nos mostrar o caminho do novo nascimento. E esse novo nascimento ele não acontece por um esforço meu e teu somente.
mas pela manifestação da presença de Deus por meio do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu disse que eu trouxe um tema para essa mensagem, que é voltando para a presença de Deus. Aleluia. Depois que Adão e Eva pegam, aleluia, Aleluia. Oh, Espírito Santo. Adão e Eva ficam com medo. Quando Deus aparece, eles não viram Deus visualmente, mas eles notaram, perceberam a presença de Deus por meio da sua voz. Eu já quero abrir um parênteses para dizer que quando Deus fala conosco, quando Deus se manifesta no homem, antes de nós contemplar visualmente, por meio de um sonho, uma visão espiritual, por meio de alguma coisa, antes Ele vai falar conosco. Um dos meios que Deus mais usa para se comunicar com o homem, para falar com o homem, é a voz. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre a voz de Deus. E a voz de Deus, ela é única. Aleluia. Oh, glória. E a voz de Deus, ela não tem um som específico, como as vozes que a gente ouve das pessoas. E nós percebemos a voz de Deus, notamos que é realmente Deus, porque quando Ele fala conosco, tudo fica claro. Porque o que Deus fala é verdade. Porque Deus é verdade. Deus não fala nada que é mentira. Mas Deus também é luz. Portanto, aquilo que Deus fala, manifestar a luz. É, Jesus. Todas as vezes que Deus se manifesta para o homem, para um ser humano, para uma pessoa, Ele traz clareza no entendimento deste homem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eles perceberam que Deus estava presente. Então eles se escondem entre as árvores do jardim. E Deus chama Adão e pergunta e diz: onde estás? Meus queridos, é importante nós atentarmos para a abordagem que Deus faz. Por quê? O pecado que trouxe morte para o mundo e trouxe ferida para nossos corações. Observa uma pessoa, ou você mesmo, quando foi magoado por uma pessoa te fere com palavras. Depois você tenta olhar para essa pessoa, é diferente. Não é a mesma coisa? Uau, você conhece uma pessoa, você se admira com ela, mas no decorrer do caminho essa pessoa não tem boa intenção e ela te faz algum mal. Depois você olha, mudou a visão que tinha sobre ela, a perspectiva que tinha sobre essa pessoa, ela não é. E isso é por causa da ferida. E foi isso que o pecado trouxe. Aleluia. Mudou a perspectiva, a visão que Adão tinha de Deus. Aquela visão que Adão tinha de Deus ser amor, mudou. Aquela visão que tinha, uau, Deus é meu Pai, e toda a viração do dia eu estarei aqui para estar em devocional, em comunhão com Ele. Mas depois do pecado, ele fica com medo, porque o medo traz consigo o temor, o medo do julgamento, o medo da condenação. Por isso que João fala aqui no perfeito amor, e ele faz referência ao amor que está
totalmente em Cristo, o amor de Cristo, o amor que Cristo ensinou e o amor que Cristo nos oferece e nos dá. Neste perfeito amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Aleluia. Glórias a Deus. Deus, na sua abordagem, não chega para Adão e diz: ó Adão, por que fizeste isso? Ó Adão, é ou não é? Mas ele chega e pergunta somente: onde estás? Por quê? Porque a Bíblia diz que, ainda que nós sejamos infiéis para com Deus, Deus permanece, igreja, Deus permanece Fiel. Deus permanece fiel, aleluia. Aleluia. Não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Deus não pode mudar. Ele é imutável. Ei, cantar a sério. Ele não muda. Glórias a Deus. Talvez você muda. Talvez você amava Deus, não ama mais. Meu Deus. Talvez antes você estava empolgado na obra de Deus, agora não está mais. Mas Ele não muda. O amor que Ele tinha por ti não mudou hoje. Aleluia. Muito pelo contrário. A verdade é que quanto mais você peca, mais Deus te ama. Aleluia. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Quando eu digo que quanto mais você peca, mais Deus te ama, não estou dizendo que Deus está feliz, está de acordo com a tua conduta. Mas eu estou dizendo que Deus vê que quanto mais você peca, se você tiver a capacidade de, com humildade, com sensatez, reconhecer Oh, glória. que você precisa da graça dele, será muito bom, será mais fácil de se arrepender. Sabe por quê? Porque uma mulher adúltera, pecadora, no momento onde Jesus estava numa casa de um fariseu, que ele foi convidado, conhecemos a história. Esta mulher, ela compra um vaso de alabastro. Naquela altura, um perfume muito caro, muito importante, é que mesmo Judas disse: é um dinheiro desperdiçado, poderia se dar aos pobres. Mas ela pega aquilo, entra onde Jesus está, sem ser convidada. Naquela altura, devido à cultura, sabemos que a mulher não era digna, não era bem vista, ok? Graças a Deus, hoje não temos isso. Mas essa mulher, com fé, ela reconheceu que a vida que ela estava levando, a maneira que ela estava, não estava servindo para nada. Meu Deus, quando você cansa da vida que você está levando sem Cristo, quando você se cansa, você não está mais nem aí com o teu amigo, com o teu inimigo, com os teus vizinhos, você não está mais nem aí com aqueles que irão se opor à tua fé. Você só quer saber de recorrer a Cristo. Foi o que essa mulher fez. Ela então chega até Jesus e, em sinal de arrependimento, em sinal de humilhação, ela se posta aos seus pés e, com lágrimas, não de remorso, mas de arrependimento genuíno, ela lava os pés de Cristo. Aquele religioso que tinha convidado Jesus, ele vai dizer, ele vai achar estranho aquilo que aconteceu. É, não é? Mas Jesus vai lhe constranger, dizendo a verdade, porque Jesus sempre diz a verdade. Eu entrei na sua casa e você não me saudou com ósculo, como eles tinham os costumes. E ele também não deu água para os pés de Jesus para lavar os pés, como também tinha os costumes. Resumidamente falando, o religioso convida Jesus, um fariseu convida Jesus, homem respeitado na sua religião, na sua cultura, na sua área, mas ele não honra Jesus. Mas ele reclama e julga o comportamento de alguém que está honrando, apesar de ser uma maneira diferente. É Deus. Aleluia. Oh, Sabe o que eu acho lindo nessa passagem? glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Toda barreira de preconceito, julgamentos e inimizades cai por terra. Aleluia. Você percebe claramente qual é o tipo de pessoa, qual é o tipo de coração que Deus recebe, que não está baseado em aparência, não está baseado em roupas, não está baseado naquilo que podemos impressioná-lo, com a vida boa que temos, com o dinheiro, com o trabalho, com a nossa posição, com os dons do Espírito, com falar em línguas. Não está nisso? As tuas línguas estranhas não impressionam Deus. Elas foram nos dadas para a nossa edificação. Mas uma vez que nós aceitamos o pensamento de que somos pessoas importantes, poderosas por falar línguas estranhas, perdemos a essência do amor. Nos perdemos da essência do Evangelho. Isso aconteceu com a igreja de Corinto. Quem sabe vai compreender que Paulo, apóstolo da igreja, fundador da igreja, vai dizer para eles que existe um caminho mais excelente do que os dons do Espírito. E ele vai falar acerca do amor. Paulo vai usar ele mesmo como exemplo, dizendo que eu poderia falar todas as línguas, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Glória. Glória a Deus. Aleluia. O amor, igreja, é tudo. Aleluia. Oh, glória. E só Jesus Cristo pode nos trazer de volta Aleluia. Aleluia. aquilo que perdemos. Jesus Cristo, sendo Deus, sendo o Criador de todas as coisas, Ele esteve no mundo, e o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu, porque o mundo está padronizado numa visão diferente. Por isso que a Igreja de Cristo, que não é uma denominação específica, muito menos uma religião, a Igreja de Cristo se baseia na palavra de Deus. Porque é esta palavra, com a ajuda do Espírito Santo, que nós chegamos ao pleno conhecimento daquilo que é a verdade. E aquilo que é a verdade, como disse Jesus aos discípulos, às pessoas que estavam o acompanhando e se interessaram no que ele estava fazendo, Jesus dizia àqueles que criam nele, dizendo o seguinte: se vocês permanecerem, continuarem, perseverar, se vocês ficarem na posição, se vocês não duvidarem de mim no caminho, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês irão conhecer a verdade. Aleluia. E a verdade vos libertará. E essa libertação não é de fora para dentro. Essa libertação não é exterior. Essa libertação é espiritual. Essa libertação é conhecer a verdade. A verdade que foi perdida no Jardim do Éden por causa do pecado. E essa verdade está nesta palavra. A igreja pode pôr de pé em nome de Jesus. Essa verdade está nesta palavra. Oh, meu Deus do céu. Glórias a Deus. Olha, eu poderia falar muito mais, mas apenas uma coisa fará a diferença. Se você dar ouvido ao toque do Espírito Santo naquilo que Ele quis falar com você hoje. Está na hora de nós tomarmos uma posição, não de religiosos, Glória a Deus. não para agradar os homens, Glória a a Deus. sociedade, ou para alcançar uma posição melhor na terra, Glória a Deus.
mas para nós conhecer o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira casa. Glória a Deus. Os anos se passam muito rápido. Pessoas estão morrendo todos os dias. Uma coisa é certo: nós não sabemos o dia que vamos morrer. Mas nós devemos entender e não fugir desta verdade, que a morte não é o fim, é o começo de algo que nunca mais terá fim. Glória a Deus, aleluia. Isso não é para te assustar, É, Deus. para te levar a tomar decisões precipitadas, mas é para você compreender e não morrer sem ouvir esta verdade, Aleluia. que Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não morreu por nós quando nós éramos pessoas boas ou já crentes, mas Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se Ele morreu por você quando você ainda era pecador, por que você pensa que não tem mais chance para você? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu gostaria de estender um convite Aleluia. a uma pessoa que ouviu esta mensagem e mesmo não a entendendo perfeitamente, foi tocado no seu coração, sente e sabe o caminho, a direção que precisa tomar, não para ter uma vida melhor, mas para ter a verdadeira vida, Aleluia. porque a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Aleluia. Glória. E não se trata de religião, mas de eternidade. Aleluia. Deus ama todos e tem meio de alcançar todos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Podemos fazer oração? Aleluia, Jesus. Aleluia. Todos vocês que desejarem uma oração, seja por uma cura física ou espiritual, seja por uma necessidade financeira, seja por necessidade da alma, você que deseja sair deste lugar com Cristo na sua vida, é o início de algo que nunca mais terá fim, porque Cristo dentro de nós se torna uma fonte inesgotável de água viva. Aleluia. Eu falo por experiência própria. Muito mais do que emoção, Deus transformou a minha vida. E eu vos garanto que todo aquele que se achega a Ele com um coração sincero e verdadeiro terá sua vida transformada, porque Ele ama todos nós